Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Lima. Obrigado, Rodrigo, por aceitar o Eu que convite, agradeço a visita, Marcelo. para que está aqui falando com a gente. A gente vai conversar sobre o Rodrigo. Ele é especialista institucional no mercado de Forex, investimentos no exterior. Então ele ter uma longa experiência aí empresas nessa área. Então ele vai conversar um pouco com a gente sobre essa questão da legalidade do mercado de Forex, tanto para quem está no Brasil, como que isso funciona para o brasileiro, como que funciona a regulamentação e a segurança para que o brasileiro possa investir em Forex com segurança, como que funciona toda essa questão de legalização e de regulação desse mercado de Forex. Então, Rodrigo, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: como que funciona? É legal o brasileiro investir no exterior? É legal o brasileiro investir em Forex, enviar dinheiro para fora, fazer um investimento? Como que isso funciona aí do ponto de vista legal? Não, perfeito. Isso é uma pergunta, né? A primeira que a gente se faz quando pensa principalmente no Forex. É necessário dizer, né, que tudo isso só foi possível graças à resolução, né, que a gente teve no ano de 2006 do Conselho Monetário Nacional, a 3412, que abriu as portas para o cidadão brasileiro, tanto o PFPJ, estar investindo no mercado de capitais fora do país. E isso, né, permitiu que envios, né, realmente de dinheiro para fora com esse intuito passassem pelos canais, né, legais, corretora de câmbio e os meios bancários. Isso já era uma pressão que vinha, né, dos investidores institucionais no Brasil, que estavam com uma demanda muito grande de alocação de recursos, né, no mercado financeiro, e o próprio mercado local não estava dando conta. Desde então houveram, né, modificações nessa lei, mas o básico se manteve. Até a própria resolução original ela especifica até o que concerne o tratamento fiscal, né, do investimento que está sendo fora do país, para que seja igual ao equivalente nacional, né, na sua categoria, derivativos, ações, opções. Ela tem um número, né, essa resolução? É a 3412, 3412. Tá? Setembro de 2006. Legal. Até, para quem tem interesse, teve um estudo de um escritório de advogados, Pinheiro Neto, de São Paulo, muito bacana, falando sobre o que mudaria, né, a partir de então. Então, basicamente, é legal, né? A pessoa pode usar os meios, né, de transferência de dinheiro, ela tem como estar depois declarando seus ganhos, né, recolhendo o devido imposto. Bom, aí só a questão da atenção, né, de selecionar bem o seu parceiro fora do país, porque ela vai estar numa outra jurisdição, né? Isso é até o que a gente já vai comentar a respeito. Então, como que funciona? Então, resumindo assim, de uma forma para ficar bem claro para quem está escutando a gente, é legal, a resolução permite você fazer investimentos fora do país, declarar tudo isso de forma 100% legalizada. E me parece até que quando você tem mais de 100 mil dólares, né, você é obrigado a declarar isso também no Banco Central, né, anualmente, junto com a declaração de imposto de renda. Então pode fazer isso legalmente, mas o seu dinheiro, quando ele está fora do país, ele está, digamos assim, dependendo da jurisdição do país onde você colocou esse dinheiro. Você está como brasileiro, está legalmente com aquele dinheiro fora. Exato. Mas agora a segurança que tem esse dinheiro e a forma como ele pode ser utilizado e tudo mais, aí vai depender de uma regulamentação onde esse país foi, Sim, onde está esse dinheiro. Exatamente. É por isso assim que a gente chama muita atenção. Né, primeiro saber exatamente qual vai ser o destino, né, do dinheiro que vai estar sendo investido. A gente sabe que o mercado financeiro hoje em dia, né, ele é global, então você tem que se certificar, né, onde se encontra determinado agente e que tipo de proteção ele consegue, né, tá te oferecendo. Cada país tem um órgão, né, realmente que regula o mercado financeiro com diferentes leis, com diferentes proteções. Então, essa diligência tem que ser feita pelo investidor. E ele tem que ser muito cauteloso, porque a gente sabe que nesse mundo, né, não é fácil você estar identificando essas informações com precisão. Muitos agentes econômicos abrem escritórios pelo mundo inteiro e, de certa forma, né, jogam com isso para te dar vamos dizer assim, né, uma imagem de estar realmente num local sério, seja em Inglaterra ou nos Estados Unidos,
quando na verdade a operação dele ocorre, né, em algum lugar com uma jurisdição um pouco mais fraca, onde você não tem nenhum tipo de proteção mais forte a respeito. Até, né, assim, o que eu costumo chamar a atenção para o pessoal no que concerne o Forex, os três lugares onde a pessoa, de certa forma, sabe que existe um órgão regulador, né, para estar vigiando, né, que tudo seja feito de acordo com os interesses do investidor. Inglaterra, Estados Unidos e Japão, embora eles tenham diferenças no que concerne a proteção ao capital, né? Que também eu acho que é até um ponto mais importante do que somente a regulação, né, das operações. Nisso não tem assim, acesso público, né? A pessoa fazendo uma pesquisa vai encontrar. A gente sabe que existem dificuldades, por exemplo, nos Estados Unidos não existe um órgão governamental dando, né, uma proteção formal à questão do depósito. A Inglaterra possui o Fundo Garantidor Britânico, né, o FSCS, que protege até 50 mil libras, até o que já surgiu na Inglaterra, que são algumas corretoras que conseguem até melhorar essa proteção, né, através de seguradoras que conseguem estender, né, até um valor um pouco mais alto para, né, tá dando mais proteção aos clientes que vêm do mundo inteiro. E mesma coisa para o Japão, né? A gente sabe que lá não existe essa coisa oficial, não existe esse organismo governamental por trás. E também, né, no que interessa para a pessoa na parte operacional, desses três lugares que são aqueles lugares que a gente se sente à vontade pela regulação de mercado, o Japão tem uma limitação que concerne a alavancagem, não mais que 1 para 25, os Estados Unidos a alavancagem não mais que 1 para 100 e a limitação também de certas operações como o hedge, né? Isso até é uma coisa recente. Então por isso até que a Inglaterra consegue concentrar grande parte desse mercado, porque eles conseguem dar, né, uma proteção boa ao capital, a regulação séria da FCA e ainda permitir, né, flexibilidades, né, tanto em operações de hedge e alavancagem. Por isso que hoje em dia, né, 37% do volume diário está aqui na Praça Londrina, né? Isso é muito interessante porque aí eu vejo do meu ponto de vista como investidor, né, como pessoa física, como investidor, de que realmente eu encontrei no mercado aqui na Inglaterra, aqui em Londres, de realmente um mercado onde eu vejo que a fiscalização em cima das corretoras é muito grande. Então, ou seja, a corretora não pode pisar na bola com execução de ordem, com manipulação de preço, com nada disso, porque tem gente fiscalizando, o governo está fiscalizando e a punição a gente sabe que existe, é grande. Sim. Caso alguém pise na bola. Me chama a atenção também, como você falou, esses são os três principais países, tem outros países sérios também, mas esses é onde se concentra as principais corretoras, sim, digamos assim, né? Até porque aqui Londres é meio que, né, o centro financeiro da Europa, né? Então o cara que é italiano, o cara que é francês, para ele, até porque ele pode abrir conta aqui em euro e, sim, enfim, na própria moeda muita dele. Facilidade. Então tá dentro ali daquela questão. A gente no Brasil tem muito essa questão, para eles investir fora é a coisa mais normal do mundo. A gente ainda tem aquela coisa assim de mandar dinheiro para fora, sim, aquela coisa toda. Mas realmente a Inglaterra me chama a atenção, não é à toa que mais de 30% do volume do mercado de Forex tá aqui, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte, o que você estava falando da proteção, né? Aqui na Inglaterra, todas as corretoras inglesas têm o FSCS, né, que é uma espécie de fundo garantidor de crédito, que é feito pelo governo, né, que garante até 50 mil libras, vai depender do momento que você estiver vendo esse vídeo da cotação, mas seria aí arredondando aproximadamente 200 mil reais, né? Isso mesmo. Ou seja, caso a corretora quebrou, as corretoras já ficam com o dinheiro dela separado do sim, cliente. Já existe a segregação. Existe a segregação, mas se além disso o dinheiro foi desviado e ninguém tinha percebido, ou houve algum tipo de gap que a conta ficou negativa, a corretora teve que cobrir, porque tem a proteção contra, sim, tipo, se você investe, por acaso você alavanca muito no ordem, sua conta fica negativa, você não tem que pagar essa diferença, a corretora que paga. O pior que você pode acontecer seria perder todo o dinheiro, né? Então isso pode gerar prejuízos para a corretora além do capital que ela tem. Exatamente. Né? Num caso extremo, não é uma coisa comum, né?
corretoras não quebram assim diariamente, mas pode acontecer. Então, tem essa questão dessa proteção. Né? Então, eu como investidor, quando eu vou escolher um país, esse país aqui é sério, mas, por exemplo, Estados Unidos, mas não tem fundo garantidor de crédito. Ou seja, se por um acaso uma corretora quebrar, eu sei que eles vão correr atrás para ver o que houve, para não deixar desviar o dinheiro. Você tem uma certa segurança, mas você tem um país que tem toda a segurança também, e tem o fundo garantidor de crédito e outro não tem. Eu vou no que tem, porque lá não tem nenhuma vantagem especial para eu, como investidor, colocar o meu dinheiro lá. Né? Até, assim, pelo histórico, né, do mercado financeiro, como a gente sabe, ninguém é too big to fail, como ficou conhecido na crise de 2007, 2008. O próprio Lehman Brothers é um ótimo exemplo, né? 180 anos, tradição, até o ano anterior, né, que ele realmente faliu, estava lá com os melhores rates de todas as agências, né, que dão notas de crédito. E bom, quando o acaso chegou, o cisne negro, ele está no mercado, o mercado ele tem um acaso de tempos em tempos, a gente viu que, né, o governo americano usou ele realmente como, a gente fala no Brasil, boi de piranha. Ele falou, eu não vou salvar. E ali muita gente viu, né, dinheiros, fortunas de muitos anos que estavam ali pela confiança que aquela instituição passava, né, e água abaixo e bom, e você não tem para quem reclamar. Por quê? Porque eles falaram, a gente não vai proteger, a gente não vai proteger. Então, assim, o fundo garantidor, ele realmente te dá essa segurança que se o pior acontecer, né, até para o pessoal entender, né, uma corretora que faz o máximo trabalho dela de proteção, ela já vai segregar a conta, então quebrou a corretora, não tem problema, porque ela nunca mexeu no dinheiro dos clientes, as contas estavam segregadas. Mas vamos, como você comentou, caramba, o órgão regulador não viu, não estava segregada a conta, ou vamos pensar o pior ainda, o banco que eles utilizavam também quebrou, né, o dinheiro desapareceu. Aí é quando finalmente, né, o fundo garantidor está ali para te dar essa proteção. Até o caso do FSS, a pessoa pode fazer a pesquisa que ela quiser, existem vários casos de que já foi acionado. Né, tudo... É uma coisa testada, né? É uma coisa nova, não é uma parece que vai cobrir. Está dito que, né, não, já foi testada, né, em N ocasiões. E sempre correu tudo bem, eles, né, elegem ali um auditor, tenta ver se o dinheiro estava segregado, não estava, o que não estava segregado, pronto, todo mundo até 50 mil libras vai ter essa proteção. E como você falou, né, corretoras que tentam ir ainda um pouco mais além, elas né, conseguem melhorar essa proteção, buscam junto a uma seguradora, né, que vem e faz a diligência na corretora, porque a seguradora quer se certificar que só vai utilizar num caso realmente, né, atípico, ela não, né, quer perder não dinheiro, quer perder dinheiro, né? Então ela... você já bateu o carro 10 vezes, você chega lá fazer o seguro, ou ele não vai aceitar, ou ele vai vai te pedir cobrar um prêmio gigantesco, né, que vai tornar inviável. Então, assim, até a corretora conseguir esse tipo de proteção mostra que, né, todos os sistemas dela, né, de proteção de risco, de gestão de risco estão muito bem calibrados e por isso ela consegue, né, tornar viável esse prêmio que a seguradora exige, né, para cobrir o excedente, né, até o caso que eu tenho aqui da onde eu trabalho, vai até 500 mil libras. Né, então o pior aconteceu. Ele tem até 50 mil libras pelo fundo garantidor de crédito e até 500 mil libras pela seguradora. Sim, exatamente. E até nisso que concerne a seguradora, né, caso não só da onde, né, eu trabalho, mas outras corretoras também buscam a proteção do próprio saldo negativo, né, como você falou, não adianta, principalmente quando você está lidando com o público de varejo, que é um pessoal que muitas vezes, né, está tendo uma experiência nova e ainda não se deu conta completamente dos riscos que um mercado que trabalha, né, com mecanismos alavancados traz. E até também muitos começam com pouco, digamos que o pessoal chama para testar. Então, sim, ele abre uma conta de $500 e opera aquilo de não forma nada, tudo ou nada. E bom, nesse mercado existe a chance de ficar negativo, só que a corretora ela corre atrás né, de também uma forma de proteção para que a pessoa, caso entre em negativo, né, a corretora zere a conta da pessoa e lógico, vai buscar realmente esse recurso, porque a corretora, o que ela faz para o cliente? Ela está dando, vamos dizer assim, né, ela está passando os limites que ela conseguiu junto aos fornecedores de liquidez para o cliente. Então, ela está te dando realmente, né, a confiança. Não, Marcelo, abre a conta aqui conosco, negocia,
Se tu ficar negativo, eu estou cobrindo tua dívida, porque os meus parceiros que são os fornecedores de liquidez, eu tenho que fechar a conta no dia seguinte, né? Agora com você, né, num caso de ter essa proteção de saldo negativo, eu vou recorrer a uma terceira parte que eu contratei para isso e vou lá, né, buscar esse dinheiro, porque para ti eu já zerei a conta no dia seguinte. Eu paguei a conta, zerei para ti, mas lógico, né, ninguém é caridade, né? De algum lugar tem que sair esse dinheiro. Então o que funciona é assim, digamos que você abre uma ordem com um lote muito grande. Digamos que houve um gap no final de semana, um movimento muito rápido, porque a execução demorou um pouco mais pela velocidade da ordem, um pulo de preço, tá aqui em gap, para quem não sabe, é um pulo de preço. Sim. Por algum motivo, uma notícia econômica muito forte, alguma coisa assim, o preço pulou, então passou do ponto onde fecharia a ordem e ficou negativo. Então a corretora já contrata um seguro, onde ela paga uma taxa mensalmente para caso algum cliente acontecer isso, ele vai ressarcir, porque como ele falou, a corretora só repassa as ordens para o banco, né? Exatamente. Então, ou seja, aquilo vai ter que ser pago para o banco no outro dia e a corretora vai ficar com prejuízo e depois ela vai recorrer à seguradora que ela paga mensalmente para compensar. Para compensar isso aí. Então é mais uma proteção, ao cliente, né? Então assim, é interessante que o pessoal tenha essa noção, né? Porque a gente sabe que quando você acessa o mercado, existem muitas ofertas, né? E a pessoa tem que ser muito diligente, né? Então, primeiro, eu concordo com você plenamente. Você tem que pensar no pior, né? O Lehman Brothers foi à lona, né? A XPTO, a ABC também pode vir à lona, tá? Por mais que, né, nesse momento atual eles possam parecer muito sólidos, você tem que pensar no pior. Então, essas proteções é o único tipo de, vamos dizer assim, de garantia que você vai ter numa situação dessa. Até porque, imagina, a pessoa juntou dinheiro durante 15 anos, sei lá, investia tanto por mês, aprendeu a investir, foi operando, acumulando patrimônio. Quando, sei lá, falta 3 anos, digamos assim, para ela chegar à quantidade que ela vai ficar tranquila, vou aposentar, vai lá, a corretora quebra. Uma corretora que teve saudável financeiramente o tempo todo, por qualquer motivo que seja, como se fosse acontecer com o Lehman Brothers, um dia pode acontecer com qualquer um, e quebra e fica por isso. Então você não pode correr esse risco de hipótese alguma. Definitivamente, né? Não. Então você tem que fazer essa diligência. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta, é o seguinte. A gente sabe que a gente está falando primeiro aqui da regulação dos países sérios, né, dos países que têm... o que seria um país sério? Um país onde exige, você quer abrir uma corretora, você precisa disso, você vai ter que declarar para a gente, mostrar transparentemente isso, você tem que ter tanto de dinheiro em caixa, você tem que ter... Experiência profissional de mercado financeiro. Ou seja, vem uma série de requisições onde não tem como o fulano lá tá com um dinheirinho no bolso que sobrou, acho que eu vou montar uma corretora que esse negócio é lucrativo. E não tem estrutura, não tem como criar um negócio que vai dar proteção ao cliente, né? Então esses países exigem isso, né? Além dessa questão toda de fundo garantidor, seguro e tudo, eles exigem isso aí. Agora a gente sabe que tem países onde isso não acontece, onde, sei lá, você pega um paraíso fiscal aí, uma ilha, não sei aonde, o governo lá não está nem aí para nada, ele quer saber mais se tem uma empresa lá pagando um imposto, dando algum dinheiro, ele não vai fiscalizar o que a empresa está fazendo, se cliente daquela empresa tem alguma segurança de alguma coisa, ou seja, a fiscalização vai desde algo que não tem praticamente nada, a gente vê alguns paraísos fiscais aí que cada broker, cada corretora faz o que quer, e outros que existe até existe alguma regulação, algum pré-requisito mínimo, mas a gente sabe que passa longe de ser... frágil, né? Que é muito frágil, ou seja, não tem uma fiscalização decente, a corretora não necessariamente está bem capitalizada, ou seja, o investidor está à mercê de ter... Se a corretora nunca tiver problema, tudo bem. Tudo bem. Mas se um dia ela tiver problema, você dificilmente vai conseguir ressarcir alguma coisa, ou você pode até ser prejudicado com execução de ordem, com manipulação, com aquela coisa toda, porque não tem ninguém fiscalizando mesmo, eles fazem o que quer, você vai reclamar para quem? Exato. Né? Então eu queria que você falasse um pouco, e a gente sabe que as pessoas veem publicidade na internet de corretoras e tal, então a gente vê de tudo, a gente vê de corretoras pouco regulamentadas, simplesmente, a gente vê às vezes corretoras mal intencionadas mesmo, ele tá lá no paraíso fiscal
e te ligam, olha, eu estou aqui na Espanha, eu estou aqui na Alemanha, Sim. para passar a sensação de que está num país sério, mas na verdade é só um escritóriozinho, mas a corretora de fato não fica sediada. O cara está lá, Sim. mas a corretora não está Sim, sediada. as operações estão... As operações estão em outro país e o que vale é onde a operação está sendo feita, né? Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouco, isso até que, digamos assim, queima um pouco esse mercado de Forex pra gente lá no Brasil, porque às vezes o cara tá ali na internet, vê uma propaganda, clica, ó, Forex aqui, ó, me dá um bônus para eu abrir uma conta. Sim. Que legal, Falsas me ligaram, promessas, né? Me ligaram, bom atendimento, e aí o cara abre conta e daqui a pouco, sei lá, não consegue sacar, as ordens não executam direito, Sim. e aí fica, a Forex é furada, Forex é ilegal, Forex não é seguro. Sim. Na verdade, é como você falou, quando você manda o dinheiro para fora, você vai estar com a responsabilidade da jurisdição de onde está esse dinheiro. Exatamente. Você está num país sério, o seu dinheiro pode estar até mais seguro do que dentro do próprio Brasil. E dependendo do país, não. Então eu queria que você falasse um pouco desse lado, digamos assim, negro, que existe infelizmente, no mercado de Forex. Olha, é muito importante isso. Como a gente sabe, né, essa situação particular do Forex no Brasil, onde o público brasileiro pode investir no Forex fora do país, porém, né, como ainda não foi um mercado regulado pela CVM, não é possível que corretoras se estabeleçam no Brasil ou que corretoras brasileiras trabalhem esse mercado. O que, né, as corretoras sérias que estão nos lugares sérios podem fazer, né, em relação ao Brasil é esperar que o brasileiro chegue até elas. Tá? Então, assim, elas não têm permissão para fazer propaganda, né, para o público brasileiro. Então, dessa forma, elas não estão fazendo tudo legal. Só que o que acontece? Essas corretoras, como você falou, né, hoje em dia você quer abrir uma corretora, né, você vai num desses paraísos fiscais, abre uma empresa, né, compra tecnologia, né, da questão da plataforma, licença da plataforma, um serviço de back-office automatizado. Mas né, naquela determinada jurisdição ninguém exigiu saber quantos anos o Marcelo está no mercado financeiro, se o Marcelo sabe, né, o que realmente é a negociação, como se dá, né, a questão da liquidação das ordens, porque, né, você tem um sistema, né, que está todo bonitinho, mas você não ter a experiência, é que nem na questão do trade, né? Você pode ter as melhores ferramentas, mas você não sabe o que você está fazendo. No primeiro momento, pode correr bem por um tempo, mas na primeira curva do mercado, você passa reto. E o broker é igual. E a mesma coisa você montar uma padaria, né? Sim. Você não entende nada de comida, você não tem nada de atendimento, você abre uma padaria, a chance de você quebrar é enorme. É enorme. Então, e o pessoal não percebe que são essas corretoras, infelizmente, que como elas não estão nem aí para essa falta de regulação, elas, né, descaradamente fazem propaganda no Brasil. Então, o público brasileiro, no que o cara digita o Forex, que ouviu falar, ele vai ser inundado por ofertas, né, de corretoras que são duvidosas, porque se elas já estão fazendo propaganda abertamente no Brasil, é porque elas já não estão realmente respeitando, né, a não permissão de trabalhar o público brasileiro com marketing. E o que é importante, como você falou, né, elas tentam de todas as formas passar uma imagem de confiança, porque elas vão abrir um escritório provavelmente, seja aqui em Londres, ou vão abrir num outro país europeu, ou principalmente agora eles estão explorando essa fronteira da Oceania, que também são países desenvolvidos. Mas na questão da regulação do Forex, né, quando você descobre onde realmente eles estão, alguma ilha no Mediterrâneo, né, realmente na Oceania, ou algum outro, né, lugar, né, que a gente conhece como offshore, exótico, você percebe que, mas existe, eles são regulados pela reguladora XPTO. Amigo, né? Até a menor ilha do Caribe tem um órgão regulador, mas se existir uma placa numa porta, eu já estaria positivamente impressionado, né? Ou seja, é regulação como a gente usava no Brasil para inglês ver, né? Porque não existe nada por trás. E a pessoa tem que ter noção. Eu mandei, né, o meu dinheiro, né, para a corretora X, né? Bom, eles são muito bons, o marketing é maravilhoso, os caras patrocinam todo mundo, né? Mas peraí, cara, onde é que tá teu dinheiro? Não, eles me falaram que tá na Inglaterra. Não é bem assim. Teu dinheiro, ele tá numa ilha, entendeu? E qual que é o histórico dessa ilha em termos de mercado financeiro? Nenhum, né? Na verdade, nunca ouvi falar dessa ilha. Daí você pesquisa, vê que, peraí, essa ilha é um paraíso fiscal. Tem, né? 150 mil habitantes. 150 mil habitantes, né? Na única vez que talvez tivesse que acionar o fundo garantidor de crédito deles,
o primeiro-ministro já falou que só ia defender o que era do povo da ilha e o resto, né, que se explodissem. Então, assim, é incrível, mas existem, né, situações como essa. Porque é uma coisa assim... Totalmente. É a mercê, né? E como você falou, esses lugares eles estão querendo atrair esse tipo de empresa porque essas empresas estão trazendo dinheiro para essa jurisdição. Mas a pessoa ela vai estar à mercê. E existem N números no passado, né, desse tipo de corretora que veio a quebrar, né? O site sumiu do ar, né? E até do histórico mesmo do público brasileiro de ter dificuldades, porque o cara finalmente se deu conta de ela estar num lugar que, né, primeiro que ele achava que não estava, e bom, de ver que, peraí, né, amigo, você quer reclamar, você vai ter que ir para lá, contratar um advogado de lá e tentar alguma coisa naquela, né, no tribunal lá né, daquele país, porque, né, o pessoal já está lá exatamente para uma vez que fechou, pronto, né, ninguém vai vir reclamar aqui. Isso é uma coisa que eu achei interessante, com a crise, teve uma corretora que quebrou, como a gente falou aqui, é mais difícil a corretora quebrar, Sim. Porque é uma série de pré-requisitos, mas mesmo assim de vez em quando acontece. Não, com certeza. E aconteceu, e aí houve a intervenção, né, da FCA, do FSCA, foi pago tudo para todo mundo. E, por exemplo, o cliente que por acaso tinha uma conta, eu não tinha, mas eu conhecia pessoas que tinham conta naquela corretora, brasileiros, o dinheiro voltou, eles não precisaram contratar advogado, tudo foi feito pelo governo local aqui. Ou seja, ele não precisou, tudo bem, teve um incômodo, demorou alguns poucos meses, leva né, todo um prazo, mas nada demais. Teve que mandar informações, mas não teve que contratar advogado, não teve que fazer nada, só esperar solicitação, se por favor me envia seu documento, exatamente, sua conta vai demorar tantos meses, a gente vai fazer isso, enviou. E a coisa foi resolvida com tranquilidade, né? E a pessoa sabe que vai ser que vai ter, exatamente. Solução. Você não precisa ficar preocupado com, putz, será se vão me pagar? Vou ter que correr atrás, né? Não. Então, isso é uma diferença grande. Outra questão que eu acho preocupante é realmente a má intenção de algumas corretoras, de alguns agentes, né, de realmente mentir, né, de eu tô na Espanha, eu tô na Inglaterra, eu tô na França, mas é como eu falei, é o escritóriozinho, o dinheiro não tá lá, e às vezes você acha que o seu dinheiro tá lá, e isso... E as verdades vão surgindo ao longo do tempo. Essa falta de idoneidade que assim, né, quem já teve experiência de mercado financeiro consegue perceber, né, quando você está numa regulação séria, Marcelo, até você pôde ver aqui, tudo é registrado. Por quê? Porque se um dia, né, eu, Rodrigo, né, falei para o João, né, João, o céu é vermelho, né, e ele descobriu que o céu é azul, eu vou responder pela informação falsa que eu passei para ele, entendeu? Esse controle é exatamente para sempre poder ser monitorado qualquer atividade do broker, do pessoal que trabalha para o broker, para defender os interesses do investidor. E até o pessoal entendeu, né, uma regulação existe mais que nada para proteger o investidor de varejo, tá? O investidor profissional ele é, né, tratado diferentemente. É o pessoal de varejo, essas leis estão lá, é para ele. Pessoa física, o investidor comum. Pessoa física, o investidor comum. Então, como você falou, o problema é que nesse lado negro do mercado Forex que existe, não dá para evitar comentar a respeito, você tem todas essas entidades que se intitulam de brokers, né, e que obviamente tentam transmitir uma imagem a melhor possível, né, tentando fazer você pensar que eles são o Goldman Sachs, e na verdade não, eles estão trabalhando em cima de um modelo, tá, que é para explorar realmente, né, uma falha, né, que existe do fato da grande maioria das pessoas infelizmente entrarem despreparadas no mercado. E é o que a gente chama, né, o modelo cassino. Eles estão lá para buscar, né, a perda, né, do cliente. Né? Até o que a gente sabe, quem é do Forex, sabe que é o que eles chamam de 90-90-90. Esse pessoal, ele primeiro já vai para uma jurisdição fraca onde ele pode fazer isso. Tá? Então, assim, o 90-90-90, ele acredita realmente que 90% dos clientes vão perder 90% do capital em 90 dias. Aí os 10%... são, de um modo geral, aquele curioso, clicou numa propaganda, botou lá achou que vai ser fácil, né? Achou que vai ser fácil, ele não está sabendo o que ele está fazendo direito, tem uma alavancagem enorme. Ou seja, o problema, nesse ponto de vista, é também uma falta de conhecimento do investidor. Exatamente. Que aí vai lá e perde, e aí
a corretora faz a ordem contra, ou seja, exatamente. Se você ganha, a corretora perde, se você perde, a corretora ganha, mas ele sabe que a maioria perde. Porque o tipo de cliente que eles atraem exatamente, é o iniciante que não sabe o que está fazendo, porque nenhum grande investidor, mesmo pessoa física, sim, o cara que tem 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões para investir, ele sabe o que ele está fazendo. Ele nunca vai abrir conta naquela corretora. Já começa eles por não isso. conseguem esse tipo de cliente, porque eles conseguem aquele cliente iniciante que provavelmente vai perder, porque ele não sabe o que ele está fazendo, ele está ali conhecendo o mercado de forma aleatória. Se expondo ao risco. E isso acaba acontecendo. Infelizmente, até teve um aluno recentemente que ele me falou que uma dessas corretoras estava aceitando depósito via boleto bancário no Brasil. E aí ele é um investidor, só que ele já era acostumado com bolsa e tudo. No Forex ele era novato. Sim. E aí ele colocou uma quantidade boa de dinheiro. Para ele é pouco, porque ele é um cara que tem bastante dinheiro. Sim. Mas não era tipo $500 ou $1.000, era mais dinheiro. E aí chegou o final do ano, só que ele faz tudo certinho, só que ele caiu nessa conversa. A gente está em Londres, aquela coisa, ele achou que estava realmente. E aí ele foi fazer a declaração do imposto de renda, ele chegou para o contador dele, eu mandei o dinheiro para fora, eu quero declarar, eu quero tudo certo. Sim. Aí você tem o comprovante da transferência, ou do depósito, eu tenho um boleto aqui que eu paguei. E aí ele falou, não, você não passou pelo Banco Central. Porque quando você faz uma transferência via casa de câmbio, via banco, exatamente, fica o registro. Passa pelo Banco Central, fica o registro. Você vai lá, eu mandei $10.000 para fora, tá em tal país, tudo sem problema, tudo legalizado. Você mandou por boleto, teoricamente você pagou uma coisa aqui no Brasil. Exatamente. E para que empresa você pagou, né? Porque isso que até muito interessante que você fale isso, Marcelo, porque primeiro, né, uma corretora que já não está, né, registrada no Brasil, não é cadastrada pela CVM, como é que ela vai ter uma conta bancária num Itaú, num Bradesco? Primeiro, ela já não tem a conta como, né, não é o Rodrigo que tem a conta. O Rodrigo fingiu que é uma fábrica de bombom e abriu a conta no Itaú, né? E lógico, para os clientes ofereceu, só que você vê já, né? Aí tudo já começa errado. Você já começa errado, porque você já está sem querer fazendo parte de uma coisa ilegal. Você está fazendo uma coisa legal, você é vítima, você não sabe. Vítima, porque você não sabia, né? Foi dito que era correto, né? Temos essa opção de boleto. Quando, né? É isso que é necessário desconfiar desde o começo, porque eles ganham realmente esse pessoal que está começando, que está despreparado, porque eles prometem muita coisa que não condiz com a realidade do mercado, né? A facilidade de depositar por boleto bancário no Brasil, que é impossível. É questão, muitas vezes, né, o spread fixo, que a gente sabe que no verdadeiro mercado Forex não existe. O mercado, né, o spread ele depende da liquidez. E garantias de stop, take profit, coisas que pro investidor que está chegando, parece mil maravilhas. Eles estão me dando... Garante o meu stop, o meu spread é fixo. Spread, tá, para quem não conhece, é como se fosse a diferença entre a oferta de compra e de venda é fixa, mas no mercado está variando. Como é que você vai oferecer uma... Ou seja, você está oferecendo uma coisa que parece atrativa, mas ela é real, infelizmente. Exatamente. Não existe aquilo. Então... É artificial, né? É artificial, então aí tem coisa, né? Tem coisa. Você vê que alguém está manipulando para que aquilo fique daquela forma. E como você falou, esse pessoal, né, eles são o mercado. Por isso que eu chamo de cassino, porque é um modelo cassino mesmo. Você compra, você vende, você está contra eles. Você não está no mercado. Você não foi, né? Comprou euro lá no Citibank, no HSBC, que te forneceu aquele dinheiro, aquela moeda numa negociação. Não houve nada. É uma coisa interna dentro da corretora. Exatamente. Né? E, quando o seu ganho é a perda da empresa que você está trabalhando, até onde... É um conflito de interesse. Gigantesco. Né? Até onde eles vão realmente querer que você ganhe. Né? Como no cassino, eles precisam que pessoas ganhem, porque assim, ninguém nunca vai frequentar. Mas até vou ser bem sincero, eu acredito que a regulação, né, de Las Vegas, lá dos cassinos, deve ser muito mais justa do que a grande maioria desses brokers que fazem esse tipo de trabalho em N lugares do mundo. Né? Isso é muito, muito boa essa conversa, porque esclarece realmente um pouco mais a fundo, né?
essa coisa toda que muita gente não tem essa noção, mas só deixando bem claro que existe meios legais, além de Sim. casa de câmbio e diretamente transferência internacional no banco, de se enviar dinheiro, por exemplo, via Neteler, né? Sim. Que aí é uma instituição, né, que você pode aí sim usar, por exemplo, transferência do seu banco aqui no Brasil, Sim, lá no Brasil, né? Para lá, mas passa pelo Banco Central. Passa pelo Banco Central. Então, depois tem vias legais, né? Existe, né? Não fica só restrito à questão da casa de câmbio e a transferência bancária, né? Seja o Neteler, seja o Skrill, que são meios de pagamentos eletrônicos que estão, né, registrados em diferentes países e que permite que eles sim tenham essa conta bancária no Brasil para você fazer por boleto. E eles vão passar pelo registro do Banco Central. Ou seja, eles têm toda uma autorização para desenvolver esse tipo de trabalho, né? Então, né, outro meio também, que é o próprio cartão, Visa, Mastercard, que são organizações reconhecidas mundialmente, que têm suas operações autorizadas em cada país. Então eles estão autorizados no Brasil, estão autorizados aqui na Inglaterra. Então, não é só casa de câmbio, tá? Mas tem que tomar cuidado do que é um boleto emitido por alguém no banco. Sim. E do que é uma empresa autorizada a aceitar transferências, a fazer, é por isso que é interessante a gente ir a fundo nessa conversa, para quem está interessado em aprender, entender exatamente o que é o que nesse jogo. Exatamente. Para quem chega novo, logicamente, você olha, tudo parece igual, né? Exatamente. Então você tem que ir a fundo para descobrir o que é o que, né? E tá sempre nos detalhes, né? Como você falou, no fim todo mundo passa, né, por um site, você parece ter a mesma imagem, igual, né? Mas não é bem assim, né? E você tem que cavucar ali as informações para chegar naquilo que realmente vai fazer você separar o joio do trigo, né? Aqui eu cheguei naquilo que eu vejo que realmente me dá segurança. E, né, Marcelo, vamos lembrar, pessoal, que dentro do lado sério do mercado, né, aí sim, a competição existe, né, entre os agentes que fazem um trabalho correto e para beneficiar realmente o cliente final, né, no que são as condições de, né, melhores custos e melhores, né, condições de negociação, execução. Então, a preocupação maior é que essa pessoa chegue, né, nesse lado sério. E o resultado disso por exemplo, aqui em Londres, né, com toda a regulamentação que tem, quantos por cento do mercado de Forex ocorre aqui em Londres? 37, um dado recente, tá? 2015, 37% do volume global diário passa pela Praça Londrina, tá? Para você ter uma noção, o mercado de Forex hoje está o quê? De 4 a 5 trilhões? Já está 5,3 trilhões de dólares, tá? De dólares por dia sendo negociados, tá? Então, isso significa que é o maior mercado do mundo disparado, muito à frente de todas as bolsas de valores de Nova York, de Londres, todas. 37% desse volume está aqui, né? Então, ou seja, mostra que tem resultado você ter uma coisa séria, porque daí você atrai realmente grandes investidores. Né? E até lembrando, né, para o pessoal que o grande volume desse mercado, né, ele passa pelos institucionais, né, o varejo que a gente atende, né, nós somos uma parte que está contribuindo para esse mercado, mas o que faz o mercado Forex são as transações entre bancos centrais, entre bancos comerciais, hedge funds, importadores e exportadores do mundo inteiro que trazem realmente para essa cifra de trilhões. E a gente está ali contribuindo, né? Afinal, juntando todos as operadoras que trabalham com o público de varejo, também consegue acrescentar um volume bem bacana. Então, o pessoal percebe que, né, para estar passando aqui pela Praça Londrina é porque, né, os principais agentes estão aqui presentes e os grandes volumes acabam, né, passando aqui por esse canal. Uhum. Legal. E para finalizar, queria só fazer uma pergunta sobre execução, né? A importância de uma corretora ter bons fornecedores de liquidez. Como é que isso funciona, essa questão da execução? Isso é uma pergunta ótima até que a gente consiga, né, tá incluindo aqui na nossa conversa. Então, assim, primeiro a pessoa tem que entender o que é o mercado Forex, né, que é realmente essa conexão entre os principais players, né, basicamente os bancos, né, o surgimento do mercado Forex foi isso, né, o fim do padrão ouro, os bancos começaram a trocar divisas. E bom, esse é o interbancário, né? Você quer estar lidando com o mercado Forex de verdade, você pega um intermediário que é o broker, que vai levar sua ordem para lá. Então, por isso que uma vez que você
tá com um broker que você sabe que está executando você nesse mercado, você tem que se adaptar às condições do mercado, que o mercado ele é volátil, ele tem gaps, né? Ele tem spikes, ele vai ter, vamos dizer assim, o acaso causando impactos muito fortes que prejudica muita gente. Porque você, na questão da execução, o que a corretora faz, ela simplesmente está abrindo o canal dela com os bancos. É um intermediário. Você e o banco, porque você, como pessoa física, não pode direto porque o banco não tem o interesse em atender diretamente a pessoa física, que é muito pequeno para eles. Então ele precisa juntar tudo num broker que vai passar um volume consolidado para eles. E o broker nada mais faz que isso, né? Lógico, ele precisa economicamente ser viável, então o que ele pega? Ele pega o spread do mercado, adiciona, né, a parte dele para ele se remunerar e cobra do cliente. Então o cliente, na verdade, ele está tendo a ordem dele que é jogada, né, para o pool de provedores de liquidez. A corretora só coloca o markup dela para se remunerar, afinal tem toda uma estrutura que ela tem que bancar. Mas você está nesse mercado e você está seguindo o que vai acontecer no mundo. Então, né, uma notícia de impacto, você teve ali 1000 pips que o mercado foi violentamente para baixo, não tem como ter a ilusão de que você teve a sorte de não ser prejudicado. Não. Assim, ou se estava a favor... se estava a favor, sim, mas se estava contra você, né? Mas eu vi o meu amigo que conseguiu sair antes disso. Amigo, então ele está, né, em algum lugar onde... Não existe a ordem, não existe a... Não, exatamente, é uma condição artificial, alguém criou aquela condição artificial para ele. Mas esse é o papel do broker. Então, até isso é importante, porque esse é o que a gente chama de modelo STP, tá? Até usando as siglas, que eu acho que a grande parte do público do Forex já se familiarizou, que é o tal do ECN, né? O ECN nada mais é do que essa conexão entre os bancos, né? É o interbancário. Então, assim, até uma falácia que existe muito nesse mercado é o cara ECN 100%. Mentira. O ECN, então, por que você é broker, né? ECN é o Marcelo ir direto no Citibank e falar, deixa eu conectar aqui no teu book e eu vou negociar direto no book. Isso é ECN, você está direto no interbancário. Agora, passou pela corretora, não existe, STP. Porque você, me corrija se eu estiver errado, vê se é isso que eu estou entendendo, exatamente o que você falou, para testar esse índice, você tem que estar no mercado. E você tem um intermediário que vai te cobrar por isso, logicamente. Exatamente. Ele tem custos e ele é uma empresa com fins lucrativos. Então ele vai te cobrar. Então já não é o preço real de mercado, ele está te cobrando uma taxa. Sim. A partir desse momento você já não está no ECN. Sim. Você está no STP. STP. Que é o termo para por onde passa para chegar no ECN. Passando por esse canal. Então outra coisa que eu quero te fazer uma pergunta é o seguinte. Tem corretora que divulga assim, né? Logicamente, não aqui na Inglaterra, em outros lugares, ECN spread 0 pips. O spread de mercado ele não é 0. Não. Né? Então, como que uma corretora vai oferecer uma coisa que não tem nem se você fosse direto no mercado você conseguiria, como que uma corretora vai te oferecer isso, sendo que ela tem que pagar o spread de mercado e ainda tem que te cobrar uma taxa para ela ter lucro. Como que funciona? É muito pertinente, né? Assim, existem duas opções. Ou ele está pagando para você operar, tá? O que no mundo capitalista não existe. Ou, basicamente, ele é o mercado, né? Daí ele está se igualando às corretoras cassino. Ele é o mercado é o que ele tem dentro do book dele, né? E a única condição dele tá te dando 0 spread, né? Até porque... como você falou, no mercado interbancário existe o spread de mercado e ele varia o tempo todo. Até o pessoal ter uma noção, o euro-dólar, que é, né, a moeda mais negociada, o ativo mais negociado no mundo, o spread médio, né, durante um período de um mês, no interbancário costuma ficar em 0,4. Tá? Lógico, às vezes chega em 0,3, 0,5, 0,6, pode chegar a 0, pode, mas é menos de 0,001% do tempo, entendeu? Então, como é que alguém vai te entregar uma condição de 0 spread, sendo que no mercado ele está... Frequentemente, que isso acontece por alguns segundos, algumas vezes, né, se dizendo ECN, ou seja, né, ele está pegando do mercado a 0,4 e está te dando a 0, ou seja, ele está pagando para o mercado 0,4 para te dar por 0.
E onde é que fecha a conta dele sustentar, né, todos os custos que a determinada corretora possui? Então, isso é importante o pessoal saber, porque foi o que a gente falou, a corretora ela tem que acrescentar o que é a parte dela. Quando ela está executando o mercado, né, o objetivo dela é realmente ser imparcial para o seu cliente, ela precisa se remunerar, e a única remuneração que existe é em cima, né? Seria assim, o spread de mercado, digamos, no momento está 0,4, digamos. Uhum. A corretora te cobra, por exemplo, 1,3, ou seja, ela está ganhando 0,9 pips. O mercado ela está pagando 0,4. Sim, exatamente. E o cliente paga 1,3, que é ele está pagando tanto o mercado quanto a corretora. Exatamente. Isso é o mercado de verdade. Isso, o mercado exatamente, onde a coisa está acontecendo, né? A corretora pega a tua ordem, levou para o mercado, né? Teve o custo do mercado, ela se remunerou e você teve o seu custo para ter aquela operação. Uhum. Você está tranquilo porque você sabe que a corretora ela está, né, simplesmente buscando a melhor execução para aquele determinado momento. Então o STP é isso, é a corretora ser o teu intermediário, ela tenta te ligar, né, a vários provedores de liquidez para ter sempre o melhor preço disponível. Mas, como a gente sabe, no momento de volatilidade, às vezes acaba a liquidez, né? Você vai ter 20 pontos além daquilo que você esperava. Por quê? Porque era o único preço naquele momento. E as corretoras... Só para ficar claro, não é que a liquidez acabou que não tem ninguém negociando naquele preço. Naquele preço. Agora estão negociando a um outro preço. Exatamente. Que vai ser o preço onde a ordem vai ser fechada. Vai ser fechada. Porque a corretora ela não está contra você, não. Ela não está assumindo a sua ordem. Aquela ordem foi jogada no mercado. E primeiro preço disponível pegou e executou, até porque uma ordem a mercado ou um stop loss, um take profit, né, que também se tratam de ordens a mercado, tá? Até para explicar para o pessoal, um stop loss, um take profit, pelas leis de mercado financeiro, são níveis que uma vez alcançados lançam uma ordem a mercado para fechar aquela ordem o preço que der. Ao preço que der, porque essa é a obrigação, né? Então, isso vai pegar o que tiver disponível, né? O melhor preço que vier dos provedores de liquidez. E o que é interessante para o pessoal se sentir assim, né, seguro, né? As corretoras elas conseguem provar que o preço dela era o preço de mercado através de uma Bloomberg, de uma Reuters, né? Porque esses são serviços de informações globais que estão conectados no interbancário e estão recebendo esses preços. Então a corretora ela consegue mostrar para você, Marcelo, né, no NFP, né, você foi executado no segundo 03, tá? No preço tal, tô te mostrando aqui na Bloomberg, né? Segundo 03, o preço tal, né? Você vê, não, então não foi no nível que eu desejava, mas era uma notícia, mas eles mostraram aqui que realmente eu tive o preço que a Bloomberg está aqui mostrando para o mundo. E isso é importante entender, porque quando bate a ordem de stop, significa que, como você falou, o take profit, quando chegou aquele preço é que a corretora vai jogar no mercado para executar a melhor ordem possível. De repente fica melhor. Sim, pode até tão rápido. Existe para os dois lados. Os dois lados pode executar num preço antes daquilo, chegou a bater lá embaixo, mas voltou e se fechou melhor, com menos prejuízo ou lucro se for stop loss ou take profit. Ou pode executar um pouquinho pior. E muita gente acha que é fixo, porque no dia a dia, sem estar um mercado muito volátil, sim, e como numa corretora que tem uma boa liquidez, ele fecha exato. Mas não é porque era fixo, é porque ele realmente foi muito rápido e conseguiu o preço desejado, né? O preço desejado, né? Mas isso não é uma obrigação da corretora, ela só... Então, o importante para uma corretora então ter uma boa execução é ela ter vários fornecedores de liquidez. Esse é o segredo, ter vários bancos. Então ela pega de um sistema eficiente, eletrônico, que consiga rapidamente olhar qual a melhor oferta e executar rápido para aquele cliente. Exatamente. Então, é lógico, existem, né, melhorias que... a questão marginal, né? Na medida que você tem acrescentou um segundo, um terceiro, você vai... Né, a melhoria que você vai dando ao seu cliente, né, ela vai decrescendo. Né? Eu tinha botou 2, melhorou de uma forma muito grande. Né? No que você vai acrescentando um terceiro, quarto, no que você chega no 20º, seja banco, prime broker, para estar dando liquidez, essa melhoria marginal já fica pequena. Então, assim, essa história de 190 provedores de liquidez, assim, que eu já vi por aí, amigo, sinceramente, o cara já tendo, né, os 20 principais bancos do mundo, você já está muito bem calcado, né? Então, assim, a ideia de estar trazendo mais opções é exatamente com esse intuito de tentar ter o melhor preço a qualquer momento. Só que, como a gente sabe, né, determinados, vamos dizer assim, eventos, quando dá problema, com o CHF da vida, como aconteceu,
né? Aí você viu que o mercado como um todo foi lá para baixo. Então, no meio do caminho não existiu e olha, o famoso isso gap, né? exatamente, o famoso Por isso gap. pulou, que nem acontece praticamente todos os finais de semana, só que são gaps pequenos. Exatamente. Né? Então, é necessário sim, né? Você questione o seu broker, quantos provedores de liquidez ele trabalha, né? Todo mundo abre essa informação tranquilamente. Mas também, você falou, o importante é ter os grandes bancos. Sim, não adianta você ter 190 bancos pequenos que não tem uma boa liquidez. Que daí realmente está só como, né, existe números, né? Enchendo linguiça, né? Mais ou menos. Então, só para o pessoal ter uma noção exatamente de que tipo de informação, né, buscar nesse sentido. Legal, é isso aí que eu tinha para perguntar. Realmente, obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que deu para ir bem a fundo no que é o mercado de Forex, como funciona a execução, a regulação e a segurança. Obrigado. Não, eu até agradeço, Marcelo, a conscientização do público brasileiro, investidor e que está conhecendo o Forex é importante. Né, só te agradeço mesmo por essa oportunidade. Já estou nesse mercado há alguns anos. E a ideia é que o pessoal consiga ir direto para o lado sério desse mercado e evite esse caminho doloroso de ter essas más experiências, né, quando se inicia, né, a busca, né, de estar realmente negociando esse mercado. Então, agradeço bastante mesmo assim de a gente poder ter esse bate-papo. É isso aí. Se você gostou, então, por favor, clique em curtir no final do vídeo. Pode deixar o seu comentário abaixo aqui no YouTube, também em algum lugar aqui deve dar para assinar o canal do Investidor do CS se você quiser aí receber mais informações sobre investimentos, Forex e tudo mais, tá legal? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima. O meu trabalho é ajudar as pessoas a investirem e a conquistarem a sua independência financeira. Tá? Ao longo dos anos eu tenho desenvolvido métodos passo a passo de como investir no mercado financeiro, na bolsa de valores, em fundos imobiliários, mercado internacional, para que você possa acumular patrimônio para colocar o dinheiro para trabalhar para você. Tudo isso com metodologias bem simples, bem passo a passo, mesmo para quem está começando do zero e não sabe absolutamente nada ainda. Então, para você ter acesso, tá, imediato a vídeos onde eu explico exatamente os métodos passo a passo de como investir, tá? Basta você se cadastrar, tem em algum lugar aqui abaixo desse vídeo, tem um link onde você pode ir para minha página e colocar seu e-mail e você vai ter acesso imediato a uma série de vídeos que vão te mostrar exatamente como que você pode conquistar a sua independência financeira investindo no mercado financeiro. Tá legal? Então eu te aguardo nos próximos vídeos. Um grande abraço.